Boa noite a todos. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesa na balança do mundo para o bem e para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que nós formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente aqueles que se situam em posição inferior a nós, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio das nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações. Nesse primeiro momento, nós vamos nos dirigir ao Mestre Jesus, pedindo por nós. Cada um de nós, abra seu coração, agradeça esse momento de bênçãos salutares que estão sendo derramadas em nosso coração, em nossa alma, para que possamos entender a palavra, o ensinamento de Jesus. Cada um de nós sabe por que está aqui. Então entregue ao Mestre, nosso modelo, todos os seus anseios, todos os seus pedidos. Abra seu coração para receber essas bênçãos divinas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Hoje temos o prazer de receber uma colaboradora que seguidamente está aqui, também nos ajudando.
A Daniela. A Daniela está vindo, de Jacinto Machado. E lá eles têm um grupo de estudo, e esse é Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. É um grupo que está se formando, as palestras lá ocorrem uma vez por mês. Então, se alguém, no momento, for a Jacinto, converse com a Daniela, veja o dia das palestras, que está à disposição também. Então, peçamos aos Espíritos de Luz que, nesse momento, iluminem Daniela e iluminem a cada um de nós, para tudo aquilo que ela preparou com carinho e amor, nós possamos entender e gravar no nosso coração. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, minha gratidão pelo convite de estar aqui esta noite, que é sempre uma alegria para nós poder falar algo de Jesus, estudar também, aprender muito. É o que a gente vem fazer aqui, né? Juntos. E hoje, o tema escolhido foi ansiedade à luz do Evangelho e do Espiritismo. Por que esse tema? Ansiedade. Geralmente, eu escolho um tema muito relacionado àquilo que eu também vivencio, para que eu possa aprender e para que eu possa também me modificar. E também porque a gente sabe que nós somos espelhos uns dos outros, e muitas das coisas que nós experimentamos, as pessoas ao nosso redor também experimentam. E eu, como fisioterapeuta, acupunturista, atendo no meu consultório muitas pessoas que se queixam da ansiedade. Então, é uma coisa muito comum. E como uma emoção, algo que a gente sente, é difícil a gente definir e expressar em palavras. Mas o que seria a ansiedade? Será que alguém nunca sentiu isso? Não sabe o que é? Todos nós, em algum momento da vida, geralmente sentimos. Porque a ansiedade é aquela, pelas palavras do dicionário, aquela aflição, aquele mal-estar físico e psicológico que a gente sente diante de algum acontecimento, diante de alguma pressão. Então, se a gente vai fazer uma prova, começa lá quando criança, né? As primeiras provas que nós fazemos, a gente sente aquele nervosismo. Vou fazer uma prova, vou ser testado, será que eu vou passar, será que eu não vou? E assim sucessivamente na nossa vida. A gente vai fazer uma entrevista de emprego, fica ansioso. Vai receber uma notícia, um exame, tem que esperar, fica ansioso. Por quê? Porque a gente não tem certeza de nada no nosso futuro. E a ansiedade, ela está muito relacionada ao nosso medo, a essa insegurança. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode se preparar o máximo, fazer todas as previsões que a nossa cabeça, que gosta de imaginar coisas, faça. Mas pode ser que aconteça totalmente diferente. Quantas vezes a gente planejou alguma coisa, fez um projeto ou planejou um dia, e aquele dia não saiu como a gente esperava, não saiu como planejado, por acontecimentos alheios à nossa vontade. Então, a gente tem por experiência própria esse conhecimento que nós não somos capazes de controlar o nosso futuro. E a ansiedade, ela está muito relacionada ao pensamento no futuro. Então, é aquelas pessoas, assim, alguns de nós, que, por exemplo, se predispôs a vir hoje aqui esta noite, ouvir uma palestra espírita, receber um passe, e não está de fato aqui presente. A cabeça está lá em casa. O que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa? O que eu vou fazer amanhã? Qual é o problema que eu tenho que resolver? E não consegue se desligar um pouco dessas coisas que não tem nada que possa ser feito agora, por estar aqui e porque depende de passar a noite para chegar amanhã para poder fazer. E aí não consegue captar o máximo de aprendizado desse momento.
É assim também que muitas das vezes nós vamos dizer para os nossos filhos e para os filhos dos nossos amigos: nossa, como ele cresceu rápido! Passou tão depressa! Meu Deus, parece que era um bebezinho ontem e agora já está desse tamanho. A gente tem muito hábito de falar isso em relação às crianças. E por que será? Às vezes a gente fala as coisas, repete elas, mas não para refletir a respeito disso. Será que eu não estou presente para não ver esse acontecimento que é o crescimento de uma criança? Será que eu estou perdendo esse tempo precioso? Por que eu estou perdendo? O que está acontecendo para o tempo passar tão rápido? Porque a gente sabe que existe um fato: o tempo, ele é inexorável. Ele passa na velocidade de sempre. Nem mais rápido, nem mais devagar. Essa percepção da velocidade do tempo, ela é muito nossa. Então, se eu estou fazendo uma coisa gostosa, como estar com o bebezinho no colo, se eu estou fazendo algo divertido, como estou de férias, passeando, a gente pensa assim: meu Deus, passa muito rápido. Mas não é que o tempo passou mais rápido. É porque são coisas que a gente tem prazer de fazer e que a gente gostaria de estar fazendo sempre. E quando a gente está passando por um momento de dor, por um sofrimento, uma angústia, a gente vê que o tempo não demora a passar. A gente queria que acabasse aquilo logo e que passasse bem depressa, para pular aquilo. Mas isso não vai acontecer. A gente precisa passar. E sobre essa expressão, é muito comum a gente ouvir assim que tudo passa. E é verdade. Né? Essa expressão está na bibliografia de Chico Xavier, onde ele queria uma resposta ele queria alguma palavra, uma frase que fosse de Maria, por muito carinho que ele tinha a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E aí ele pedia para Emmanuel, se tivesse condições dele ter uma mensagem de Maria, né, algo que desse a ele um lenitivo, que o encorajasse, que o ajudasse a passar pelas tribulações da sua existência. Ele pediu e, por mérito, porque a gente sabe que Chico realmente tinha um grande cabedal de méritos, conseguiu essa resposta. E a resposta veio que Maria disse a ele assim: tudo passa. Tanto que essa frase está lá na cabeceira da cama de Chico Xavier. Tudo passa. Ou seja, o momento está difícil, a gente sabe que vai passar. Por experiência própria de outros momentos difíceis que nós tivemos e passaram. Se a gente está num momento muito feliz, fique calmo, porque também vai passar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda né? Está passando por um processo de mudança, mas ainda é um mundo de sofrimentos, de dores. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. A gente ainda veio aqui para aprender muita coisa, para resgatar muita coisa, para refazer a nossa trajetória dos erros que nós cometemos. Então é natural que haja ainda dor, que haja sofrimento. E aí nós oscilamos com esses momentos de alegrias e os momentos de tristezas. Não existe ninguém na Terra que não passe por isso. Por mais que às vezes a gente olha assim, hoje em dia, né, as redes sociais, e parece tudo muito maravilhoso. A gente olha assim algum perfil e diz assim: nossa, essa pessoa é feliz o tempo todo. E não é verdade. A gente sabe que aquilo que é colocado em rede social, ninguém vai falar das coisas ruins, da tristeza, da angústia, às vezes faz algum comentário. Mas as pessoas vão mostrar lá o que elas querem que você veja. E a gente quer mostrar o que é bom. E até bom, por um lado, que seja assim, porque no noticiário da TV a gente já tem tanta desgraça, que bom que a gente tem um pouco também dessa alegria. Mas que a gente tenha consciência de que nós não somos os únicos que estão sofrendo. Nós não somos os únicos que estamos passando por esse momento difícil. Porque é uma roda que gira. Então a gente está passando por aquele momento, vai passar. Só que o que acontece é que a gente quer que passe depressa. E isso é ansiedade. A gente sabe já que vai passar.
porque a gente passou por outros momentos. Mas a gente quer que aquilo ande muito rápido porque a gente não quer sofrer, não quer sentir dor, não quer ficar com aquela angústia. Só que a ansiedade, ela gera uma angústia a mais, uma angústia desnecessária. E demonstra uma falta de confiança na providência divina. Então, dos dois males do século, nós temos em uma ponta a depressão e na outra a ansiedade. O que seria a depressão? A depressão é quando a gente vive demais no passado. A gente fica preso, às vezes, a um acontecimento, algo que aconteceu já. Ou até as consequências de algo que aconteceu. Então gera dor, gera sofrimento. Mas se está lá no passado, se já aconteceu, se foi algo que eu fiz de errado, se foi algo que alguém me fez, se foi alguém que desencarnou, uma doença que eu descobri, todas essas questões estão lá no passado. Não se pode voltar atrás. Né? Às vezes a gente tem essa vontade, gostaria, mas o que está lá no passado já aconteceu. E a gente precisa arcar com as consequências desse passado. E é nesse momento que a gente pode fazer alguma coisa, no presente. Saber lidar com o agora, com aquilo que estamos vivendo nesse momento. E a ansiedade tem a ver com essa preocupação excessiva com o futuro, que às vezes gera uma criação na nossa cabeça, porque muitas das nossas preocupações são de coisas que nunca irão acontecer. Então a gente estabelece um projeto de um trabalho e pensa assim, eu quero montar um negócio assim, poxa, que legal, mas pode ser que dê errado, então nem vou tentar. Mas tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Só que a gente quer ter esse controle absoluto de tudo. Não, eu só vou fazer se eu tiver 100% de certeza que vai dar certo, que vai ser uma coisa boa. Porque senão eu vou perder meu tempo. Mas a gente nunca está perdendo tempo se a gente está agindo. Porque a gente está aprendendo. E a gente também aprende com os erros e com os fracassos. Na verdade, a gente aprende até mais com os erros com o fracasso do que com o acerto. Porque aquilo que acertou é uma conquista realizada. As outras são coisas a se realizar. Conta-se que o criador da lâmpada, eu não me lembro quantas vezes, mas foram assim 1000 vezes, né? Um número muito grande de vezes que ele tentou condensar a energia numa lâmpada para que a gente tivesse essa luz que hoje nós temos em casa, em qualquer lugar. Ele fez esse projeto milhares de vezes, muitas vezes. E em todas essas vezes deu errado, uma deu certo. E aí foi perguntado para ele assim, poxa, você perdeu, né, fracassou tantas vezes, que eu não me lembro o número exato, né? Mas você fracassou tantas vezes. E ele disse assim, não, eu acertei uma vez, porque todas aquelas vezes me possibilitaram isso. Então não foi um fracasso. E às vezes acontece uma coisa fora do nosso plano, fora daquilo que a gente gostaria para a nossa vida, e a gente já acha que é um fracasso e já quer desistir. E deixa o medo nos tomar conta. E a ansiedade, como eu tinha falado lá no começo, tem a ver com esse medo. Tem a ver com a nossa falta de confiança na providência divina, ou seja, a nossa pouca fé. E aí nós ficamos ansiosos porque a gente não tem esse controle sobre o futuro, não sabe como vai ser o futuro, diante das circunstâncias atuais, e fica prevendo muitas vezes o pior. A gente descobre uma doença na família e já fica pensando assim, meu Deus, a pessoa vai morrer. E o fato é que todos nós vamos morrer. Em algum momento da nossa vida, porque essa é a certeza que a gente tem. Só que a certeza que a doutrina nos dá é que a gente não morre de fato. O corpo morre. Nós somos espíritos eternos, imortais. Apesar de que mesmo estudando doutrina, mesmo estando aqui buscando esse conhecimento, esse entendimento, às vezes a gente, na hora do nosso conflito,
a gente não consegue lidar com isso porque a gente está muito apegado a essa existência física. Esquece que a gente é espírito eterno, imortal, que a gente já viveu muitas outras vidas, que a gente não se lembra, mas viveu, que a gente ainda vai viver muitas outras, porque somos espíritos bem atrasadinhos. E se a gente está nesse planeta Terra, que é uma escola maravilhosa, é porque a gente está aqui fazendo umas lições. E todo ano tem uma lição. E assim como a criança não entra na primeira série e consegue passar direto para a faculdade, ela precisa passar por aqueles anos, nós também. Nós temos que passar por esses anos. E assim aproveitar esse aprendizado com mais serenidade na nossa alma, com confiança na providência divina. Se a gente parar um pouco para pensar, houve momentos atrás que a gente teve conflitos, situações difíceis, quantas vezes que a gente pensava assim que não tinha saída, que não tinha outro jeito. E às vezes se desespera e às vezes toma atitudes precipitadas. Quando só um pouquinho mais à frente, a gente descobre que surge um acontecimento novo. Alguém aparece, a coisa muda de um jeito, que são as coincidências. Que na verdade é o quê? É a ação de Deus sobre as nossas vidas. E Deus é um Pai extremamente amoroso e zeloso por nós. Claro que, assim como a gente, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente quer tudo de bom para o nosso filho. A gente quer que ele tenha sempre saúde. A gente quer que ele seja sempre feliz, mesmo nessa existência. Porque é nosso filho, né? A gente ama, a gente quer bem. Só que a gente sabe que se eu tenho medo que meu filho caia, tropece e caia, e eu não deixar ele caminhar, ele nunca vai caminhar. Então eu preciso deixar que ele dê as tropeçadas dele, as trupicadas dele, que ele se machuque, que ele chore, porque aquele é o processo dele de aprendizado para a caminhada. Jesus faz igualzinho com a gente. Ele entende que nós somos crianças espirituais, nós estamos ainda engatinhando, estamos querendo começar a dar os primeiros passos. E nisso a gente erra muito, a gente tropeça, a gente cai, porque a gente ainda não tem todo esse equilíbrio. Mas ele permite que a gente cometa esses erros para que a gente, e sofra as consequências desses erros, para que isso seja um aprendizado para nós. E se a gente não está conseguindo ver a causa dos nossos sofrimentos nessa vida presente, os erros que a gente cometeu nessa vida, a doutrina espírita já nos apresenta que nós temos essa causa em vidas anteriores. Ou seja, não dá mais para a gente culpar as pessoas que estão à nossa volta, as circunstâncias que aconteceram, porque eu vim numa família nessa condição, porque eu nasci numa família pobre, ou porque a minha família é complicada, né? Meu pai é assim, a minha mãe é assada, e por isso eu sou assim. E não, isso não nos cabe mais quando a gente estuda o Espiritismo. A gente sabe que a responsabilidade pelas nossas ações, pela forma como a gente encara a vida, e por tudo que acontece na nossa existência, nossa felicidade ou infelicidade, ela é fruto de nós mesmos. Ou seja, eu tenho todo o poder nas mãos de mudar isso. Porque não é as circunstâncias que vão formar o meu caráter. Sou eu. É como eu lido com elas. E prova disso quantas pessoas maravilhosas, exemplos cativantes que nós temos, como o próprio Chico Xavier, que comentamos há pouco, que tiveram histórias tristes, pesadas, que perdeu a mãe antes dos 5 anos, que foi criado por uma mulher que infelizmente não tinha todo o amor que se deveria ter por uma criança, que espetava com ele em garfos na sua barriga. E ele se transformou em quem? Quem ele era? Chico Xavier. Um dos maiores expoentes da nossa cultura e do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, porque ele praticava realmente aquilo que a gente aprende, né? Que a gente busca
aprender e às vezes tem muita dificuldade em praticar. E Chico não. Chico praticava. E ele não pôs culpa em ninguém. Pelo contrário, ele soube lidar com aquilo de uma forma amorosa. Então, não cabe mais a nós esse pensamento de culpa externa, e nem de culpa própria, mas de saber que somos responsáveis. Ou seja, também isso nós não podemos mudar. Cabe a nós. Então, com relação à ansiedade no Evangelho, será que Jesus falou alguma coisa sobre ansiedade? A gente sabe que Jesus é o grande médico das almas. No Evangelho a gente vai conseguir uma resposta para todos os nossos males. Porque a gente sabe que as próprias doenças físicas, elas têm um componente anterior, espiritual. E a ansiedade, ela tem esse componente espiritual. Como a gente estava falando, está dentro de nós. E aí, como é que eu faço para mudar? Será que Jesus deu alguma dica? Alguma orientação para que a gente consiga ser menos ansioso? E aí eu vou encontrar em algumas passagens de forma bem direta. Como Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, em que ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? Deus. E às vezes a gente esquece que quem governa o nosso universo inteiro é Deus. Não existe nada, não existe um fio que caia da nossa cabeça sem que Deus saiba. Ou seja, se tem alguma coisa muito ruim acontecendo, Deus está sabendo. Ele sabe das nossas necessidades. Existe um motivo para Ele estar permitindo isso. Às vezes a gente enxerga muito só esse momento e não consegue ver com clareza. Mas a partir do momento que as coisas passam e as coisas boas vão acontecendo, vão dando lugar àquelas coisas ruins que aconteceram, a gente pensa assim, nossa, realmente foi um aprendizado, foi um crescimento. Hoje de manhã eu estava conversando com o Paulo da Rádio Araranguá. E ele comentou comigo de uma doença que ele descobriu e que foi uma das causas até dele ter encontrado o Espiritismo. E que ele se encontrava desolado com aquela dor, com a perspectiva da morte, que não aconteceu ainda. E aí ele conseguiu se fortalecer nessa busca interior de a gente se perguntar: o que Deus quer de mim com isso? Porque se a gente está numa escola e os acontecimentos ruins são como provas da nossa vida, é porque a gente precisa dar uma resposta para Deus. E será que essa resposta com revolta, com ansiedade, é uma resposta produtiva para nós? Será que eu estou conseguindo refletir a respeito do que tem acontecido? Porque essa questão. Nós estamos aqui para isso. Para fazer essa reflexão em torno dos acontecimentos e buscar agir de uma forma melhor. Buscar superar as nossas mazelas íntimas. Então a gente vai ver quando Pedro diz que ele tem cuidado de nós, de vós, de nós. Deus tem cuidado da gente. Então vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades e preocupações. E Paulo, aos Filipenses, também fala isso, né? Que devemos evitar todo tipo de ansiedade. E aí existe uma passagem no Novo Testamento, isso aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias, da editora FEB, em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34, que eu vou ler na íntegra para a gente fazer uma reflexão a respeito. Aqui são palavras mesmo de Jesus, sobre para nós, onde ele diz assim: por isso vos digo, não vos inquieteis. Em alguns, um parêntese aqui, em alguns
em algumas traduções, essa palavra inquietez, ela é traduzida como não tenha ansiedade. Tá? Então, porque a ansiedade ela é muito dessa nossa inquietação. Então, não vos inquieteis por vossa vida. Com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que ela? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não abutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa última frase tem bem a ver com aquilo que a gente estava refletindo até agora. Então, não nos inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe muito os acontecimentos de amanhã. A gente pode até se preparar, mas a gente tem que estar ciente de que a gente não tem esse controle. Que as coisas podem mudar. E o tempo todo elas mudam. E não depende de nós no futuro, mas sim no presente. Aquilo que a gente está fazendo nesse momento é o que vai gerar as consequências do nosso futuro. É a semente que eu estou plantando hoje que eu vou colher só amanhã. A gente não pode plantar uma semente de uma árvore e esperar que amanhã ela esteja lá frondosa dando fruto. Essa nossa pressa, ela não tem valor nenhum. Porque o tempo, ele é dele. Ele tem que passar naquele tempo. Ele não vai passar mais depressa do que a gente quer. E a gente precisa ter aquela experiência. Como também não adianta eu plantar a sementinha lá e esperar que daqui 10 anos ela cresça sem eu fazer mais nada. Eu preciso regar. Eu preciso trocar o adubo. E é assim que a gente aprende com a natureza. Por isso essa passagem, ela nos ensina tanto sobre a ansiedade. Quando Jesus diz assim, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Imagina Jesus falando isso hoje para nós. Quem tem tempo para isso? A gente tem tempo para isso? E devia ter. Para a gente não só admirar e contemplar a natureza com toda a sua beleza que Deus criou, mas porque a gente aprende muito com a natureza. Como essa expressão que eu utilizei agora sobre a árvore que se planta e que leva um tempo para nascer e dar frutos. Esse tempo é preciso esperar. Esperar pacientemente. Leva um tempo. É um processo. E a gente precisa respeitar esse processo, senão a gente vai estar dando murro contra a parede. Ou seja, não vai adiantar de nada. E o que mais que a gente pode aprender com a natureza? Às vezes, lendo essa passagem, a gente pode ter aquele pensamento assim, Jesus disse para não me preocupar com comida nem com roupa, eu vou ficar em casa, sentadinho, esperando que tudo vai chegar para mim. Mas não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, ele pede para nós buscarmos. Mas buscarmos primeiramente o reino de Deus. Essa expressão que ele utiliza. Por quê? Para a gente não dar um valor exagerado pela nossa cobiça, pela nossa avareza, de querer demais, de querer só coisas materiais e não buscar a essência. Por que nós estamos encarnados nessa terra? Será que é simplesmente para trabalhar
adquirir as coisas, comprar minha casa, casar, ter filhos e depois morrer? É só para isso que a gente veio para essa terra? Não, isso é secundário. A gente pode casar ou não, a gente pode ter filho ou não, a gente pode estudar ou não. A gente tem escolhas. Mas o que realmente importa são as aquisições morais que eu vou ter nessa terra, nessa experiência terrena. E isso é uma conquista minha. As outras coisas são secundárias. Nós vamos vivenciando no nosso trabalho, no estudo. Essas coisas materiais de que Jesus fala, né? Comer, se vestir, ele sabe que é uma necessidade nossa. E nós trabalhamos para adquiri-las, faz parte. Nós precisamos realmente disso. E é bom que assim seja. Mas nós temos que cuidar desse excesso, do pensamento exclusivo nas questões materiais, esquecendo, deixando de lado o que é mais importante. E aí fica essa correria, que todas as pessoas com quem a gente conversa dizem, nossa, é uma correria, tá tudo muito corrido, a gente não consegue se ver, encontra uma pessoa na rua, há quanto tempo que eu não te vejo? Não consegue fazer uma visita, não consegue fazer um encontro com amigos que a gente gosta. Quantas pessoas que a gente pensa assim, gostaria de ter mais contato, gostaria de fazer alguma coisa legal com aquela pessoa, mas o tempo não permite. Mas não é o tempo que não permite. O tempo, ele tem 24 horas. Por mais que a gente queira que tenha 36, 48, isso é inviável. E nessas 24 horas, eu preciso saber administrar o meu tempo, estabelecendo prioridades. Então, qual é a minha prioridade? É trabalhar? Claro, muito importante. No trabalho a gente aprende, a gente evolui, também cresce. O trabalho dignifica o homem, como dizem. Não é só por receber o ganho material, o sustento da nossa família, mas também porque a gente está sendo útil à sociedade. A gente está fazendo algo de bom que também vai propiciar o nosso crescimento moral. O contato com a nossa família, estarmos próximos da nossa família. Será que isso é uma prioridade para mim? Ou a prioridade para mim o jogo de futebol, a televisão, a novela? Então a gente tem que estabelecer prioridades, porque às vezes a gente está sem tempo, não é porque o tempo seja curto mesmo. É porque a gente não sabe estabelecer prioridades ou quer fazer tudo. Quer vestir aquela capa, as mulheres mesmo têm muito disso. A gente às vezes quer vestir uma capa de super-heroína e quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer cuidar bem da casa, quer cuidar do marido, quer cuidar do filho, quer cuidar de si para ficar bonito também, e quer fazer tudo, e quer trabalhar fora. Então, assim, é inviável fazer tudo isso e 100% ainda perfeitinho, como a gente quer. Porque o tempo tem 24 horas o dia. É aquilo ali. Não vai mudar porque eu quero. E a gente precisa dormir, e a gente precisa tudo isso, né? Cuidar da nossa higiene, se alimentar, e isso leva tempo. Se eu não contabilizar isso, eu vou me perder na ansiedade. E aí vai começar a se tornar uma ansiedade doentia. Porque a ansiedade, quando ela é só esse sintoma de um pouco de nervosismo antes de uma prova, tudo bem, é até considerado normal. A gente vem falar aqui na frente, dá um nervosismo. Só que isso não pode ser um impedimento para a gente realizar as coisas. E nos casos da ansiedade patológica, isso acontece. E aí gera síndrome do pânico, gera transtornos diversos da ansiedade. Então, a gente pode prevenir isso? Pode. E pode tratar também. Né? Claro, se for uma doença considerada já doença física, precisa também do auxílio médico, de um apoio psicológico. E espiritualmente, a gente pode nos tratar? Pode. Buscando esse estudo do Evangelho, buscando vigiar e orar, como dizia Jesus. Para que a gente consiga saber aonde que está o meu pensamento. Será que nesse momento eu estou consciente do que eu estou vivendo agora? Eu estou conseguindo aproveitar ao máximo desse momento? Eu estou lá na frente pensando nas coisas que eu ainda não vou poder fazer porque eu estou aqui, mas a cabeça está lá. Então, buscar estar mais consciente
no nosso momento presente, para que a gente possa usufruir o máximo daquele instante. E sucessivamente, conforme as coisas vão acontecendo, deixando um pouco nas mãos de Deus, confiando na providência divina, porque às vezes a gente faz um Pai Nosso e diz assim, seja feita a tua vontade, mas é só da boca para fora. Porque a gente quer mesmo que seja feita a nossa vontade. Quer que seja tudo do nosso jeitinho. Mas não é. E nunca vai ser. Porque quem governa o mundo é Deus, ainda bem. Porque a gente é imperfeito. Se fosse tudo nossa revelia, nossa vontade, a gente ia priorizar todo o nosso interesse pessoal, como a gente costuma fazer, e os outros. É como quando acontece um acidente, por exemplo, um avião cai. Eu me lembro que a gente vê esse noticiário, né? Ah, mas graças a Deus, fulano e ciclano não morreram. Aí o resto morreu. Não foi graças a Deus também? Porque é Deus que comanda tudo. E ninguém morre de véspera. Então também foi graças a Deus. Só que aí, essa sensação de alívio é pela família que ficou e a outra que partiu. A gente não pensa? Porque a gente é muito solidário com aqueles que são nossos ali, né? Nossa família. Ah, que bom que não foi comigo. Mas e os outros que aconteceu isso? Então, não que a gente deva abraçar toda a dor do mundo, mas estar consciente de que a minha família é tão importante quanto qualquer outra. A minha vida é tão importante quanto qualquer outra. Né? E aí, já estamos no tempo. Para finalizar a nossa reflexão dessa noite, eu trouxe para nós a prece da serenidade. Diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez. Aprendendo um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus permaneça conosco. Obrigada. Naquele primeiro momento, nós fizemos uma oração por nós mesmos. E como vemos no Evangelho que fora da caridade não há salvação, chegou o momento de fazermos a nossa caridade. E vamos orar por todos aqueles que precisam. Em primeiro lugar, nós vamos dentro da nossa própria casa pedir pelos nossos familiares. E estender um pouco mais, vamos pedir por toda a nossa família terrena. Pai, mãe, tios, tias, avós, filhos. Peçamos também por todos aqueles que estão sofrendo com problemas de saúde. Peçamos por todos aqueles que estão pagando seu débito perante a justiça. Peçamos pela paz do mundo. Que acabe as guerras, que acabe a fome. E, acima de tudo, pedimos que cada um de nós encontre o seu caminho nessa existência e saiba aproveitar esta encarnação da melhor forma possível. Pedimos que
as orações que estão na caixa de oração sejam atendidas pela espiritualidade de luz e que a água seja fluidificada. E no momento que vocês forem tomar a água ao sair da casa, mentalizam, agradecendo e mentalizam aquilo que vocês vieram aqui buscar. Nós, em razão do tempo de frio, nós estamos fazendo o passe coletivo. Então agora, nós vamos passar ao passe coletivo. Pedimos que fechem os olhos, se põem da forma mais confortável possível. E nesse momento, conectados com os espíritos iluminados, com o nosso modelo Mestre Jesus, abrimos o nosso coração, cheio de agradecimento e de amor, para recebermos essas bênçãos curativas que toda a espiritualidade está derramando em cada um de nós. Agradecemos e colocamos em nossas mãos todos os pedidos que temos ao Mestre. Cada um de nós sabe aquilo de que estamos precisando. E aquilo que for de nosso merecimento e da nossa necessidade, tenhamos a certeza que essas bênçãos iluminadas de saúde, de paz, de amor, estão entrando no nosso ser, tratando do nosso corpo e principalmente do nosso espírito. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de tudo mal. Que assim seja. Tenha uma boa semana. Aqueles que estiveram na nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. E até o próximo sábado. Agora nós vamos seguir, temos alguns passos de tratamento a fazer.